Namastê, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Matheus Rosa e nesse vídeo eu vou te mostrar como que o yoga pode te auxiliar na luta contra a ansiedade. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a ansiedade. Se a gente for pegar o nosso cenário atual, em todo mundo, nós estamos dentro das nossas casas, tendo que enfrentar os nossos próprios pensamentos a todo momento. Nossa mente se enche de informação, se enche de pensamento, nós temos que encarar isso, e às vezes isso se torna um pouco complicado. Algumas pessoas não conseguem ter essa coragem de encarar a si mesmo. Então, esse é um momento complicado. Muitas preocupações na nossa cabeça, como que vai ser daqui para frente, como que nós vamos pagar as contas, muitas coisas a se pensar. E não tem problema nenhum, pensar nessas coisas, em planejar. O problema é quando esses pensamentos, essas preocupações tomam conta da nossa mente e controlam a forma que a gente pensa e a forma que a gente age no nosso dia a dia. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas e aos poucos ir tomando o controle de toda essa situação. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que mais tem ansiosos no mundo, com cerca de 19 milhões de ansiosos. É muita gente que sofre com isso. Essa ansiedade ela pode vir de vários fatores. Pode ser uma questão familiar, num histórico de vida, se a gente pegar lá na infância principalmente, alguns traumas, a maneira que os pais tratam os filhos, às vezes os medos dos pais passam para os filhos, e se os pais têm uma tendência a essa ansiedade, isso acaba sendo passado para os filhos. Pode ser por questões ambientais também, questões do ambiente. Atualmente temos muita rede social, isso pode aumentar os casos de ansiedade, muita informação a todo instante, e às vezes a gente não consegue processar tudo. Ainda na questão do ambiente nós temos o trabalho exerce uma pressão muito grande sobre nós, dificuldades financeiras também, os nossos relacionamentos sociais, nossas amizades, namoro, casamento, enfim, tudo isso exerce uma pressão muito grande sobre nós. Isso pode desencadear um quadro de ansiedade. Outro fator que também pode influenciar é a questão genética, fatores biológicos. E nos fatores biológicos nós temos a nossa genética, todos os nossos hormônios, tudo que acontece dentro da gente que também podem influenciar na nossa ansiedade. O médico psiquiatra Neuri Botega, ele fala que a maioria dos tratamentos de ansiedade ele indica medicamentos que têm um neurotransmissor chamado serotonina. Essa serotonina nós produzimos no nosso corpo, mas muitas vezes a gente precisa de uma dose externa para equilibrar essa dosagem do hormônio e aliviar essas crises de ansiedade. A serotonina, como foi falado, é um neurotransmissor e é responsável por várias funções no nosso corpo. Ela regula o nosso sono, regula o nosso apetite, os nossos níveis de humor, nossa raiva, nosso estresse, entre outras funções que a serotonina tem no nosso corpo. Quando nós temos níveis equilibrados dessa serotonina, nós podemos prevenir algumas doenças psicológicas, como é o caso da depressão e da ansiedade. E onde que é produzida essa serotonina no nosso corpo? Nós temos no nosso cérebro a nossa glândula pineal. Ela é responsável por secretar esse hormônio, essa serotonina, no nosso corpo. Só que cerca de 80 a 90% da serotonina que nós temos no corpo está no nosso trato gastrointestinal, principalmente no nosso intestino. Isso quer dizer que o que a gente come, os alimentos que a gente ingere, eles têm uma contribuição direta para os níveis de serotonina no nosso corpo, ou subir ou descer. A serotonina ela é produzida a partir de um aminoácido essencial chamado triptofano. Esse triptofano a gente encontra em alguns alimentos, como carnes brancas, leite, feijão, algumas frutas, como banana, mamão, amendoim, enfim, alguns alimentos possuem esse triptofano. Eu não sou especialista da área de nutrição, então eu não estou aqui para te passar um cardápio do que você deve comer ou não. Para isso eu recomendo que você procure um especialista da sua confiança, que
que ele vai poder te passar um cardápio mais apropriado. Como foi falado anteriormente, alguns médicos utilizam de medicamentos que possuem essa serotonina para aumentar os níveis dela no nosso organismo. Mas o que abaixa essa serotonina? Quais são as causas da diminuição da serotonina no nosso corpo? A primeira delas, né, existem várias, mas a primeira delas é a alimentação inadequada. Então, quando a gente tem uma alimentação rica em açúcar, rica em farinha branca, isso altera toda a nossa flora intestinal e faz com que a nossa digestão seja prejudicada, o que diminui a absorção do triptofano nos alimentos e que, consequentemente, diminui a produção de serotonina no nosso corpo. O estresse é outro fator determinante na diminuição da serotonina no nosso organismo. Quando nós estamos estressados, nós aumentamos a produção e a secreção do cortisol no nosso organismo. O cortisol é um hormônio que oxida as nossas células. Isso prejudica muito todo o nosso sistema. Então, nós temos que trabalhar principalmente a nossa alimentação e o nosso nível de estresse para a gente ter um nível melhor de serotonina no nosso organismo. Existem algumas formas de a gente aumentar os níveis de serotonina naturalmente, sem a necessidade de medicação. Lógico que você vai seguir o aconselhamento do seu médico, tá? Não passa por cima do que ele te falar. Mas existem algumas formas que podem te auxiliar nesse processo de aumentar os níveis de serotonina do seu corpo. O primeiro deles, exercícios físicos, tá? Principalmente exercícios aeróbicos, como corrida, bicicleta, natação. Esses exercícios, eles aumentam o nível de serotonina no nosso organismo e são muito benéficos. O segundo ponto são momentos felizes, momentos bons. Tá? Às vezes, ver algumas fotos que te lembram, te trazem memórias boas. Estar com pessoas, né, que te aumentam esses níveis de alegria, de felicidade. Tudo isso te auxilia, né, no aumento da serotonina no organismo. E um terceiro ponto, um dos mais importantes para esse vídeo, é a meditação. A meditação tem o poder de disparar esses hormônios no nosso organismo, tá? Esse hormônio da serotonina. Tá? A meditação, existem muitos estudos que mostram que ela aumenta a sensação de bem-estar. Né? Ela alivia a nossa mente desses pensamentos, né, dessas preocupações, mesmo que seja por um instante, mas a gente diminui esses pensamentos, diminui o estresse, diminui esses hormônios corrosivos do nosso organismo e aumenta os níveis de bem-estar, os níveis da serotonina em todo o nosso corpo. Então a meditação ela é extremamente importante no combate da ansiedade. Tá? Pode ser que a meditação por si só não vai acabar com a sua ansiedade, mas vai ajudar aí muito no processo de melhora. Num próximo vídeo eu vou tratar apenas sobre a meditação, falar tudo sobre ela com mais detalhes para a gente entender melhor. Então, fazendo um resumo de tudo que foi falado. Nesses últimos tempos, nós estamos cada vez mais nas redes sociais, cada vez mais mergulhados nos nossos pensamentos, nas nossas preocupações, e para a gente diminuir as nossas crises de ansiedade, os nossos níveis de ansiedade, nós temos que praticar exercícios físicos, viver bons momentos, né? Então, com as pessoas que nós temos ao nosso redor, viver bons momentos e praticar a nossa meditação, além de cuidar da nossa alimentação. Tá? Então, para finalizar esse vídeo, eu queria convidar você a fazer uma prática de um exercício respiratório chamado respiração quadrada. Tá? Então, para a gente começar essa prática, eu vou pedir para você ou se sentar no chão, tá? Ou numa cadeira, no sofá, na beirada da sua cama, tá? Onde for mais confortável, onde você estiver nesse momento. Então, se sente, deixa o seu joelho flexionado 90 graus, tá? Seus pés tocando o chão, sem pressionar muito as suas pernas. Deixa a sua coluna bem alinhada, isso é o mais importante, manter a coluna bem alinhada. Tá? Se você estiver sentado no chão, sente bem os seus ossinhos do quadril tocando o chão. Alinha bem a sua coluna. E nós vamos alinhar a nossa cabeça e fechar os nossos olhos. Inspira profundamente. Expira lentamente. Na respiração quadrada, nós passamos por 4 etapas. A primeira etapa é a inspiração. A segunda é um momento em que mantemos os nossos pulmões cheios. A terceira é a expiração.
E a última é o momento em que mantemos os nossos pulmões vazios. Em cada uma dessas etapas nós vamos permanecer por um tempo. Então expira, esvazia bem os seus pulmões. Inspira em 1, 2, 3, 4. Retém o ar. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4. Retém o ar. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3. Um pouquinho mais de tempo. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Retém. 1, 2, 3, 4, 5. Expira. 1, 2, 3, 4, 5. Retém. 1, 2, 3, 4, 5. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Retém. 1, 2, 3, 4, 5. Expira. 1, 2, 3, 4, 5. Retém. 1, 2, 3, 4, 5. Inspira. Expira normalmente. Vai abrindo seus olhos. Perceba como você está agora. Perceba se está mais calmo, mais tranquilo. Essa respiração ela é ótima para momentos de ansiedade, crises do pânico. Então ela acalma bem todo o nosso corpo. Eu comecei fazendo um tempo de 4 e depois um tempo de 5, só que você pode seguir o que o seu corpo manda. Se você acha que 4 é pouco para começar, pode fazer mais. Se você acha que 4 é muito, pode fazer menos. Tá? Você vai contando mentalmente e vai percebendo cada uma das etapas. Isso vai acalmando bem todo o seu corpo. Queria agradecer por você ter assistido esse vídeo até o final. Queria pedir para você compartilhar com as pessoas que você acha que esse conteúdo pode auxiliar. Lembrando que ansiedade e depressão não é brincadeira, a gente tem que levar isso a sério. As pessoas que sofrem com isso realmente sofrem com isso. Então a gente tem que fazer o máximo para diminuir esses níveis de ansiedade e de depressão. Então, gratidão pela sua presença. Namastê.